Cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo darei continuidade sobre a besta do Apocalipse, para entender melhor quem ela é, ou melhor, o reinado da onde virá o Anticristo. Para isso, precisamos olhar para a visão de Daniel e compreender as características desse reino. Vimos no vídeo anterior que Daniel tem uma visão de 4 animais, que são 4 impérios mundiais, que se levantaram no mundo, sendo eles a Babilônia, que era o império na época de Daniel, os Medo-Persas, depois a Grécia com Alexandre o Grande e por fim o Império Romano. O Império Romano é representado por um dragão, e é nele que vamos nos ater agora, tá bom? O dragão tinha 10 chifres, mas entre os 10 chifres nasce um chifre pequeno. Diante desse chifre pequeno, 3 dos 10 chifres caem. Esse chifre pequeno cresce e prevalece. Vamos ler a passagem para entender? Daniel 7, 8 a 14. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era como chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando, até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Aqui vale alguns comentários, e confesso que o que irei falar agora não é um assunto fácil, mas digo isso com temor a Deus e respeito à sua palavra, e também por todas as experiências que tive com Deus ao longo da minha vida, pois várias delas Deus me fez entender justamente isso que veremos agora. Ainda não vou compartilhar o meu testemunho daquilo que Deus me mostrou acerca deste assunto, mas explicarei o que isso significa, seguindo todo o embasamento bíblico. E digo com toda convicção, se a gente buscar pela verdade da palavra de Deus, seguindo toda uma coerência das profecias, veremos como a palavra não nos deixa dúvidas sobre a identidade da besta. No chifre que apareceu depois na cabeça do dragão, que era o Império Romano, ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava com arrogância. Ou seja, ele era contra a verdade de Deus, afrontava a palavra de Deus. O ato de falar e agir contra Deus significa que este poder é um poder religioso. Ele tem influência religiosa. É dito que 3 chifres seriam derrubados da cabeça do dragão, e depois da queda desses 3 chifres, o chifre pequeno cresceria e ficaria maior do que os outros. O fato desse chifre ter poder para derrubar nações significa que, além dele ter poder religioso, ele também é um poder político.
Quando lemos a história da queda do Império Romano, vemos algo interessante. O Império ele se dividiu em 10 partes. Essa divisão formou a Europa que existe hoje. Dessa divisão vieram os anglos, que deu a origem à Inglaterra, francos, à França e por aí vai. Dentre estes 10 reinos ou nações que surgiram no Império Romano, 3 delas caíram, que foram os Érulos, Vândalos e Ostrogodos. E o motivo da queda delas é importante a gente entender. Quando o Império Romano foi dividido, os bispos da Igreja Romana de cada região passaram a ter autoridade política nas nações. E o Papa era o líder de maior referência, mas que ainda não tinha total autoridade, porque 3 nações, os Érulos, Vândalos e Ostrogodos, se converteram ao cristianismo arianista, que em resumo negavam a divindade de Jesus Cristo e não aceitavam a liderança do Papa. E por essa razão essas 3 nações foram derrubadas. O poder dessas nações foram destruídos. Quando a última nação, os ostrogodos, caíram, isso aconteceu no ano de 538, no mesmo ano, o imperador Justiniano declarou o papado o maior líder das religiões cristãs. Então, o chifre pequeno, que era diferente de todos os outros, que fez cair 3 dos 10 chifres e depois disso se engrandeceu, esse chifre é a Igreja Romana. Vamos observar mais detalhes que o livro de Daniel traz. Daniel 7, 23 a 26. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Nessa revelação é dito que esse chifre, do qual é diferente dos outros, proferirá palavras contra o Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Novamente, quando observamos a história, estudamos que no século VI o calendário foi criado por um monge de Roma. Este calendário se tornou oficial no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII. Por isso, o calendário que seguimos hoje se chama Gregoriano. O nome de cada mês é uma devoção a deuses pagãos de Roma. Por exemplo, janeiro é uma devoção ao deus romano Jano, que é um deus do início, passagem, etc. Fevereiro é homenagem ao deus Febro, que é um deus estruco da morte, e por aí vai. Cada mês é homenagem a um deus pagão. E este calendário foi oficializado pelo Papa. Outra questão interessante: a data da Páscoa foi alterada para não ser igual à data da comemoração dos judeus. E o Natal, por exemplo, foi colocado para o dia 25/12, data esta que era comemorado o nascimento do deus Mitra, que é o deus de luz, o deus Sol. Enfim, trocar apenas o nome. Ao invés de dizer que é uma comemoração ao deus Mitra, colocaram como sendo o nascimento de Jesus. Esse tipo de coisa, quando estudamos, vemos que houve uma mudança no tempo, no calendário em geral. E tudo isso foi promovido pela Igreja Romana sob liderança do papado, através de vários concílios realizados durante os séculos.
A palavra também diz que a lei de Deus seria mudada. Durante estes inúmeros concílios da Igreja Romana que foram feitos durante os séculos, a gente consegue observar claramente isso acontecer. Por exemplo, em 364, Concílio de Laodiceia, houve a mudança do dia de repouso, do sábado para o domingo. Quando lemos a palavra de Deus, o dia que o Senhor estabeleceu de repouso foi o sábado, como reconhecimento da criação de Deus. Outro concílio, o de Latrão, em 1215. Confissão auricular de pecados ao sacerdote em lugar de Deus. Em outras palavras, o sacerdote passou a ter autoridade para perdoar pecados. Isso é uma blasfêmia contra Deus, porque apenas Deus pode perdoar pecados. Isso a gente vê muito na Bíblia. Os fariseus acusando Jesus justamente disso, de blasfêmia, dizendo que só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus não blasfemou, por ele ser Deus. Mas os sacerdotes se colocarem nessa posição de perdoar pecados é uma grave ofensa contra a lei de Deus. Concílio de Trento, em 1545, foi determinado que a tradição tem a mesma autoridade que a Bíblia. Ou seja, se a igreja cria algum ritual por conta própria, este ritual se iguala à Bíblia como sendo a vontade de Deus. Isso é absolutamente contra o que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo é a verdade e a sua palavra, a Bíblia, testifica da verdade. Tudo aquilo que é contrário a ela não vem da parte de Deus. Percebam que aqui eu só mencionei algumas das mudanças que foram promovidas pela igreja. Quando pesquisamos sobre elas, a lista é enorme. A igreja, como instituição, ela foi corrompida. Ela corrompeu por completo a palavra de Deus. Ela se colocou no lugar de Deus. Com base em tudo isso, conseguimos concluir que o chifre que cresce depois na cabeça do dragão, que começou pequeno e se engrandeceu, cujo dragão deu todo o seu poder, é a Igreja Católica Romana. A gente viu na profecia que seria um reino diferente dos demais. Quando olhamos para a história, existe o registro do período da supremacia papal, onde o Papa se tornou a maior liderança mundial por muitos séculos e exerceu domínio sobre o mundo inteiro. Mas o seu poder foi diferente dos demais impérios que vieram antes. Dentro deste período de supremacia, estudamos que houve grande perseguição a todos os que se opunham aos seus dogmas. A história mostra tudo o que nós precisamos saber sobre este período. Toda a mortandade causada pela Santa Inquisição e toda a crueldade cometida supostamente em nome de Deus. E tudo isso condiz com o que a palavra de Deus diz que iria acontecer. A supremacia papal não existe mais. Veremos isso mais adiante, como a cabeça que foi ferida de morte. Mas a palavra diz que este poder vai voltar na pessoa do anticristo. Talvez não como antigamente, com pleno domínio sobre tudo, mas certamente com a aprovação de todas as pessoas e religiões. Vamos ver? 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 14. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa passagem, acabamos de ler, fica muito claro que a vinda do Senhor só acontecerá depois da apostasia, quando se manifestar o filho da perdição. Em outras palavras, o levantar do anticristo. Quero dar ênfase aqui nesta palavra apostasia. Ela significa renunciar à fé, abandonar a crença ou religião. O que isso significa? Que o anticristo virá da igreja cristã, pois ainda que existam diversas religiões no mundo inteiro, para Deus existem apenas dois grupos de pessoas: os salvos, o seu povo, a sua igreja, e os pagãos, aqueles que não creem no Senhor e não receberam a salvação. Então, quando a palavra diz que virá a apostasia, mostra que o anticristo virá da igreja cristã. Ele vai se posicionar de maneira contrária ao que a palavra diz. Para compreender isso de uma forma ainda melhor, vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem a apostasia ou anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse que não são todos de nós. Lendo essa passagem, João diz que virá a apostasia, o anticristo, mas que naquela época muitos já estavam se fazendo como anticristos. Muitos naquela época abandonaram a fé, mas não apenas por se afastar dela, mas corrompendo a igreja, corrompendo a palavra de Deus. João mesmo afirma que eles saíram de nós. Ou seja, a apostasia saiu de dentro da igreja de Cristo. E isto é o que vai acontecer no final. O anticristo não será um político carismático com muito poder. O anticristo virá para agir contra Deus, corromper a palavra de Deus, que são seus valores, a sua lei, sua obra da criação e sua obra de salvação por meio de seu filho Jesus. O anticristo vai se posicionar de uma forma que anula completamente a obra de Cristo. Uma das formas de fazer isso é dizer que não importa a sua religião. Sendo boas pessoas, não importa o caminho que siga, todos chegarão no céu. Isso é uma mentira. A palavra de Deus é clara e direta em afirmar que sem arrependimento de pecados e sem reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que morreu por nós para nos dar a salvação, sem aceitar a Cristo como nosso Salvador,
não tem como herdar o reino de Deus. É claro que Deus é justo e todo aquele que nunca ouviu falar de Jesus em sua vida, como um índio isolado, por exemplo, que nunca teve a chance de ouvir falar sobre Jesus, com estes, Deus fará um julgamento distinto, baseado naquilo que Deus revelou a essas pessoas. Porque a palavra diz que todos são indesculpáveis em dizer que não conhecem a Deus, pois toda a natureza revela quem Ele é. Mas a todos que hoje têm escutado sobre a salvação e não aceita, Deus ele é fiel em conceder essa liberdade de escolha. E por isso, ele não vai levar ninguém para o céu contra sua vontade. O anticristo não falará mal de Deus. Ele não vai ser contra Deus em discurso aberto. Pelo contrário, ele até vai falar de Deus, mas de uma forma totalmente distorcida, corrompendo a verdade. Resumindo, a besta do Apocalipse, local de onde virá o anticristo, é a Igreja de Roma. Ainda falaremos muito sobre isso, porque no capítulo 17 de Apocalipse é descrito mais detalhes que evidencia isso. No próximo vídeo, se Deus permitir, compartilharei um testemunho das experiências mais marcantes que tive com Deus em minha vida, onde que de algumas formas inesperadas, ele me mostrou e me fez compreender que de fato a besta, o anticristo, vem da Igreja de Roma. Sinceramente, até hoje eu não entendo o porquê Deus me mostrou isso, mas ele quis assim, e o principal, o que ele me mostrou indica que o anticristo está muito perto de se revelar. Que o Senhor, nosso Deus, esteja com cada um de nós. Que o Senhor abra os nossos olhos e faça a gente enxergar a sua luz em meio às trevas que vivemos. Que o Senhor nos dê paz e alegria em saber que o nosso Redentor vive e que está muito próximo de vir nos buscar. Estejam todos com a graça do Senhor nosso Deus e que Deus abençoe a todos. Amém.